artistic ideals of a certain age. Edifícios de interesse arquitetônico podem revelar os ideais artísticos de uma certa época. Bem, diferente, quase igual à questão passada, só que agora ele já quer saber se eles revelam o quê? Os ideais artísticos, né? Na questão passada nós vimos se eles contavam a história da engenharia, agora os ideais artísticos. Ainda no mesmo parágrafo você vê o seguinte: Buildings are the clearest expression of a people at a given historical period, exemplifying the way of living, the available technology and o quê? Olha aí a palavra-chave que você viu no enunciado, their artistic ideals. Então, realmente, né, pelo que você pode observar até aqui, está concordando com o enunciado. Está dizendo que realmente eles são um exemplo, né, dos ideais artísticos de uma determinada época. Mas vamos continuar lendo para confirmar mais ainda. Being more durable than other manifestations, often sheltering and incorporating other arts, que são artes, such as sculpture, painting, furniture and popular arts and artifacts. Gente, o que é escultura, pintura, mobília, artes populares e artefatos? São o quê? São ideais artísticos, né? A mesma coisa. Buildings make up the great majority of listed items, and those which are listed simply because of their historical significance. Então, os edifícios, gente, eles são a expressão mais clara de um povo de um determinado período histórico, exemplificando a sua maneira de viver, a sua tecnologia disponível e os seus ideais artísticos, né? Que é o que o enunciado está querendo saber, se ele mostra os ideais artísticos. Aí, quando você continua lendo, você vê que eles são mais duráveis do que outras manifestações, muitas vezes abrigando e incorporando artes, esculturas, pintura, mobília e artes e artefatos populares. Aí o texto ele continua dizendo que os edifícios eles compõem a grande maioria dos itens listados, mesmo aqueles que estão na lista só por causa do seu significado histórico. Então aí teve dois termos que mostrou para você claramente que realmente eles mostram os ideais artísticos de determinadas épocas. Que dois termos foram esses? Foram os artistic ideals, né, que são os ideais artísticos, e depois ele citou de uma forma separada. Ele citou a escultura, sculpture, painting, pintura, mobília, furniture. Então tudo isso são ideais artísticos, né, que mostram como os artistas pensavam, como eles se comportavam, como era o trabalho deles em determinadas épocas da história. Então, o gabarito dessa questão também está certo, ok? Let's see the next question, 24. Bem, gente, na questão 24, agora ele já vai se direcionar ao Brasil, né? Diz assim: The Brazilian preservation of its cultural tradition is only a federal concern. A preservação brasileira de sua tradição cultural é apenas uma preocupação federal. Será que é, gente, uma preocupação só federal? Vamos lá para o texto. Dessa feita, nós já vamos para o outro parágrafo. O parágrafo que vai estar a nossa resposta é o seguinte. In Brazil, the preservation of the country's cultural heritage, where it is of national importance, is the responsibility of the federal government, through the Institute for National Artistic and Historical Heritage, IPHAN. Under the Brazilian Constitution, it is also the responsibility of state and municipal governments, within their respective spheres, to provide for preservation of items of local or regional interest, and of course of national interest. Nesse parágrafo você viu então as palavras-chave que você encontrou lá no enunciado, que foi preservation, cultural, heritage é a mesma coisa que tradition. Vamos ver a tradução do parágrafo. No Brasil, a preservação do patrimônio cultural do país, onde é de importância nacional, é da responsabilidade do governo federal, através do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM. Nos termos da Constituição brasileira, é também da responsabilidade dos governos estaduais e municipais. Olha aí. It's also. É também da responsabilidade dos governos estaduais e municipais, em suas respectivas esferas, fornecer meios para a preservação de bens de interesse local ou regional, e, é claro, de interesse nacional.
Então, gente, cuidado, cuidado. Quando no enunciado tiver palavras que restringem, como no caso desta questão, only, ele disse que era uma responsabilidade only, apenas, né, do governo federal. Cuidar do patrimônio histórico do país, do Brasil. Quando o enunciado tiver esses tipos de palavra, ou então everything, que quer dizer tudo, ou então everybody, que quer dizer todo mundo, tenha cuidado, porque ele vai estar restringindo algo. E as exceções? Será que é só aquilo? Então, é o que está acontecendo aqui na questão, né? O enunciado dizer que é apenas uma preocupação federal, only, está errado. Porque, como nós acabamos de ver no parágrafo, no texto que nós lemos, lá diz que há também uma preocupação nas esferas municipal e estadual. Municipal government and state government, ok? Então, é uma preocupação, concern, também deles, e não apenas do governo federal. Então, o gabarito dessa questão está errado, ok? Tenha muito cuidado com essas palavras nos enunciados. Vamos então para a próxima questão, 25. Let's see the screen. The IPHAN is an important public institution responsible for preventing our cultural heritage from decaying. O IPAN é uma importante instituição pública responsável pela prevenção da decomposição da nossa herança cultural. Onde é no texto que eu vou encontrar a minha resposta para essa opção 25? Lá no seguinte termo, em Brasil, the preservation of the country's cultural heritage, where it is of national importance, is the responsibility of the federal government through the Institute for National Artistic and Historical Heritage, IPHAN. Então, ele diz o quê? Que no Brasil, a preservação do patrimônio cultural do país, onde é de importância nacional, é da responsabilidade do governo federal através do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, o IPAM. Essa é a sigla do Instituto, IPAM. O que é que o enunciado diz? O enunciado diz que o IPAM é um órgão, né, de grande importância na preservação cultural do país, quando aquele prédio ou aquela obra é de interesse nacional. Nós acabamos de ver aí no texto o termo, né, que diz que o IPAM ele é realmente o órgão que é responsável por essa área. Mas aí eu achei interessante o que mostrar para você nesse momento, a terminologia, certo? Vamos ver então o que é o IPAM. Let's see the screen. Extra Information, terminologia. IPHAN, o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A criação da instituição ela obedece a um princípio normativo atualmente contemplado pelo artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, que define o patrimônio cultural a partir de suas formas de expressão, de seus modos de criar, fazer e viver. Olha o que nós vimos lá no texto, living. Das criações científicas, artísticas, nós vimos lá no texto, artísticas e tecnológicas, nós vimos também, technologies. Das obras, objetos, nós vimos também isso no texto, quando falou de paintings, quando falou de furniture, documentos, edificações, que são justamente os buildings, né, que são os prédios, os edifícios, e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, vimos no texto a palavra várias vezes, historical, paisagístico, artístico, artist, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, está aí a fonte do próprio IPAN dando a definição do que é o órgão. Então, aí